Bom, pessoal, o objetivo dessa aula, dessa lâmina, do nosso estudo dessa lâmina, é identificar as várias fases do ciclo celular. Então, quando a gente vai fazer esse estudo de identificação das fases do ciclo celular, a gente normalmente opta por fazer o estudo em material vegetal. Então, esse corte que eu estou passando aqui devagarzinho para vocês verem é um corte de raiz de cebola. E a gente escolhe esse material por ser de fácil obtenção, fácil acesso, e porque, não sei se vocês se lembram, a raiz ela tem na sua pontinha um tecido meristemático, que é um tecido onde as células entram em divisão mitótica com uma frequência muito intensa para promover o crescimento da raiz. Então, se a gente tem como objetivo estudar as fases do ciclo celular e identificar essas fases, nada melhor do que fazer isso num tecido meristemático. Se nós pegássemos qualquer tecido animal para fazer esse tipo de estudo, a gente corria o risco de não conseguir identificar na mesma lâmina todas as fases da mitose, porque o índice mitótico seria muito menor. Então vejam vocês, cada um dos cortes, essa lâmina tem vários cortes, cada um corte tem um formato de um remo, vamos colocar assim, Então tem uma pontinha mais dilatada e mais corada, que é justamente a região meristemática, e tem uma outra parte mais afilada e mais clarinha, estão vendo aqui? Que não tem essa característica de meristema. Então, se a gente observar nessa região do corte, raramente a gente vai encontrar uma célula se dividindo. Mas quando a gente observa nessa extremidade, ou seja, na parte meristemática da raiz, a gente vai encontrar células se dividindo com uma frequência bastante grande. Então, outra coisa que a gente observa aqui é que, eu vou passar para o próximo aumento para comentar com vocês, Mas já naquele primeiro aumento a gente conseguia perceber essa característica. Então, olha só, melhorar aqui a iluminação, Então, o que a gente tem aqui, A gente observa que cada célula se divide ou se separa da vizinha através de uma estrutura linear nítida, que também os desavisados, os desatentos, pensariam ser a membrana celular, mas não. Vamos lembrar, a membrana celular a gente não consegue observar no microscópio comum, E esse material é um tecido vegetal. Então, esses risquinhos, formando esses retângulozinhos que delimitam cada uma das células, é a parede celular. Então, é isso que a gente está observando aqui. E aí vocês vão observar, olha só, em algumas células, a gente vê a parede celular, vê uma manchinha, que é a parte do citoplasma, mas não vê núcleo. Aqui, nessa vizinha, a gente já vê a parede celular, uma manchinha rosa bem clarinha, quase branca, e a gente vê uma esfera rosa com um pinguinho no meio, núcleo e nucleolo. E aqui do lado a gente não vê nem núcleo nem nucleolo. O que significa? A gente não pode esquecer que as células são estruturas tridimensionais e que o que a gente tem na lâmina é um corte finíssimo do material. Então, a gente está vendo uma imagem bidimensional de uma estrutura tridimensional. E se a gente observa, então, essa parede celular, citoplasma, e não vê o núcleo, significa que o corte não passou pelo núcleo, passou periférico na célula, Pegou a célula de raspão, certo? Toda vez que vocês identificarem núcleo e nucleolo com nitidez, olha, vocês estão vendo o nucleolo aqui e estão vendo o espaço do núcleo bem corado, quase que homogeneamente corado, ou no máximo com uma granulação fininha
mas ocupando todo o espaço do núcleo. Toda vez que vocês virem essas características, significa que a célula está em intérfase, ou seja, ela não está se dividindo. Daqui a pouquinho eu vou aumentar para a gente ver esses detalhes, tá? E aí, passeando pelo material, às vezes a gente vai se deparar com uma situação como essa aqui, olha. A parede celular, delimitando a célula, uma manchinha clara, que é o citoplasma. A gente vai ver um material, a cromatina, ao invés de estar fininha ou homogênea, ela forma grumos grosseiros, estão vendo aqui, ó? E, por enquanto, esses grumos estão agrupados de uma forma mais ou menos arredondada. Ou seja, significa que ainda existe um envelope nuclear delimitando o núcleo, embora a gente não esteja enxergando, mas a gente olha, não enxerga mais nucleolo, e o fundo do núcleo é branco e a cromatina grosseira. Isso caracteriza uma célula em prófase, tá? Então essa está em prófase e essa daqui também. Olha, eu vou mudar um pouquinho o foco para vocês verem, ó. Então, ainda tem alguma coisa delimitando o material genético, não tem mais nucleolo, o fundo do núcleo é branquinho e a cromatina está grosseiramente organizada. Então, isso também é uma prófase. Se essas células continuassem vivas, o que ia acontecer dali a pouco? O envelope nuclear se desfazeria, né? O fuso mitótico, então, entraria em contato com os cromossomas e esses cromossomas seriam levados para o centro da célula para serem alinhados e, posteriormente, separados de forma homogênea. Então, a gente teria uma figura de metáfase. Vamos ver, aqui tem uma metáfase, mas ela está muito feiosa aqui, ó, tá? Vamos ver se vocês conseguem perceber, ó. Aqui a parede celular. Repara, não tem mais nem nada delimitando o núcleo, né? Os cromossomas ou a cromatina já está em condensação máxima, formando cromossoma, então cada risquinho grosso desse aqui é um cromossoma. E se vocês repararem, todos eles estão presos no centro da célula, com as pontinhas voltadas para fora. Isso caracteriza uma metáfase. Vamos ver se a gente acha outra metáfase por aqui. Olha, aqui já aproveitando, tem duas anáfases, olha, que é quando os cromossomas estão sendo levados pelo fuso mitótico para polos opostos. Então, a figura é o oposto, são dois grupos de cromossomas concentrados, né, ou alinhados aí na parte periférica da célula, né, onde se origina o fuso mitótico, e as pontinhas dos cromossomas estão voltados para dentro. É como se fossem duas mãozinhas com os dedos voltados uns para os outros. Ó. Então, essa é uma anáfase, aqui também uma anáfase. Quando esses cromossomas, então, chegarem nos polos, cada grupinho chegar no polo, eles vão entrar num processo de descondensação. E o citoplasma, ele vai começar a se dividir, a membrana vai começar a invaginar para dividir o citoplasma. E quem puxa essa membrana para dividir a célula em duas são os microfilamentos. Então, observem aqui, essa figura é de uma telófase. Olha, vocês têm aqui a parede celular delimitando a célula, e dentro desse espaço delimitado pela parede celular, vocês têm duas massas de cromossomas se descondensando, ou seja, dois novos núcleos sendo formados. Entre eles, vocês estão vendo uma condensação de microfilamentos, formando esse risquinho aqui, ó, chamado lamela média. Então, é aqui que o citoplasma vai se dividir para dar origem às duas células filhas. E aí, uma nova camadinha de parede celular vai ser produzida aqui, ó, e cada célula vai ficar dentro do seu próprio espaço.
Essa é uma telófase, anáfase, anáfase, intérfase, 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 certo? Vamos passear mais para a gente procurar outras situações. Olha aqui, ó, outra telófase, ó. Essa um pouquinho mais atrasada do que aquela que a gente viu, olha, mas ainda assim telófase. Duas massas nucleares se formando em polos opostos, todas duas delimitadas por uma mesma parede celular. Essa manchinha rosa em volta aqui é o citoplasma. Dá pra gente até ver aqui, ó, a lamela média no centro se formando aqui. Essa é uma prófase, né? A gente já tinha visto ela anteriormente. Vamos passear mais um pouquinho. Olha, intérfase bem bonita, intérfase, intérfase. Uma anáfase, olha, vê se vocês conseguem perceber aqui a anáfase. Ó, parede celular aqui, os dois grupos de cromossomas com as pontinhas voltadas para o centro da célula. E aqui uma linda metáfase, olha, parede celular, os cromossomas alinhados e unidos no equador da célula com as pontinhas voltadas para fora. Então essa é uma metáfase bem bonita, diferente daquela outra que a gente tinha visto que era meio feiosa, né? Olha, aqui tem outra anáfase, bonitinha também essa anáfase, ó. Né? Essa daqui ainda é uma prófase. Prófase aqui também, ó. Ah, gente, eu não sei se meu campo é diferente do de vocês, meu Deus, será que vocês viram tudo? Vou passar tudo de novo, tá? Então, olha lá. Ai, ai, ai. Então, anáfase, certo? Anáfase. Aqui uma metáfase bem bonita, ó. Metáfase, tá? Cromossomas alinhados no equador da célula com as pontinhas voltadas para fora. Opa, aqui. Aqui tem outra anáfase, não tão bonita quanto aquela que a gente viu, mas ainda assim uma anáfase. Aqui do lado uma intérfase. Opa, cadê? Aqui, ó. Intérfase, certo? Vamos voltar lá. Olha aqui, ó, no meio do campo aqui, não sei se vocês viram a hora que eu mostrei a telófase. Duas massas nucleares se formando, a lamela média ao centro, né, local onde a célula vai dividir seu citoplasma. Então, uma telófase. Aqui duas anáfases, olha, opa. Eu tô voltando porque eu não prestei atenção, tá, pessoal? Eu tava olhando no telão, não sei se no celular, no filme apareceu, ó. Então aqui uma anáfase, dois grupos de cromossomas alinhados nos polos celulares com as pontinhas voltadas para o centro. Aqui uma outra anáfase bonita, olha. Aqui, ó, tá? Melhorar o foco um pouquinho, ok. Telófase, de novo. Aqui, ó, uma telófase bem bonita, tá? Parede celular, as duas massas celulares, a lamela média ao centro. E a prófase, vamos voltar lá na prófase. A primeira que eu mostrei era bem bonita, aqui, ó, vamos ver se a gente acha ela aqui de novo. Aqui, ó. Não tá aparecendo no meu campo de visão. Aqui, ó, tá? Então veja. Vocês têm a cromatina grosseiramente organizada, o
fundo do núcleo claro, bem branquinho, mas ainda a cromatina reunida em forma meio arredondada, né? Então, prófase. Passar para o aumento maior, vamos ver como é que vai ficar esse material nesse aumento. Bom, então vocês estão vendo aí várias intérfases. Vou deixar mais clarinho um pouco. Deixa eu ver. Não vai ter muito jeito de ver. Aqui, ó. Tá? Aqui vai ficar bom. Então vocês estão vendo várias intérfases. Olha, como eu falei, o núcleo parece estar homogeneamente corado, quando na verdade a gente vê a cromatina formando grumos fininhos que se distribuem por todo o espaço nuclear de forma que o núcleo fica todo corado. Então aqui é intérfase, 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 ok? Agora vamos dar uma olhada na prófase. Aqui é uma prófase, olha. Deixa eu colocar ela no canto aí. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Então vocês conseguem perceber que ainda tem alguma coisa delimitando o núcleo, né? Tem um envelope nuclear, a gente não vê o envelope, mas a gente vê o limite nuclear. O fundo do núcleo é branco, não tem mais nucleolo e a cromatina forma grumos grosseiros, certo? Então essa é uma prófase típica, diferente das vizinhas que são intérfases, né? Vamos ver outras aqui. Olha, essa aqui é outra prófase. Essa é aquela bonita que eu mostrei no aumento anterior, ó. Opa, aqui do lado, ó. Então, parede celular. A gente não vê o envelope nuclear, mas percebe que tem alguma coisa segurando a cromatina, né? O fundo do núcleo branco e a cromatina formando esses grumos grosseiros, certo? Então, prófase. Intérfase, intérfase, aqui outra prófase, olha, fundo do núcleo clarinho, cromatina grosseira. Aqui do lado tem uma telófase, olha, duas massas nucleares se formando, todas duas dentro do mesmo espaço delimitado pela parede celular, e a lamela média, que são os microfilamentos concentrados, né? Concentração de microfilamentos. Bom, intérfase, intérfase, intérfase. Aqui está no comecinho da prófase, olha. Aqui, essa célula aqui, ó, tá? Mas já é prófase aqui. Vamos ver se a gente acha aqui, ó, uma anáfase bem bonita. Opa! Passou. Aqui, ó. Então, a anáfase, né? Vocês conseguem ver os dois grupos de cromossomas com as pontinhas voltadas para o centro da célula. Acho que tinha uma outra aqui do lado. Ó, outra telófase aqui, ó. Essa aqui foi pega de raspão. Está bem bonitinha também, ó. Então a gente vê a parede celular delimitando a célula, as duas massas nucleares, a lamela média, dividindo a célula ao meio. Uma prófase. Uma metáfase que não está muito bonita. Tem outra mais bonita aqui por perto, mas vamos olhar ela aqui, ó. Então vocês estão vendo a parede celular, não tem núcleo, tem cromossoma em condensação máxima, alinhados no centro da célula com
as pontinhas voltadas para fora. Então, metáfase. Outra anáfase bem bonita é essa aqui, ó. Né? As pontinhas dos cromossomas voltadas para o centro da célula. Outra metáfase aqui, meio espremidinha também, mas a gente consegue ver os cromossomas unidos com as pontinhas voltadas para a extremidade da célula. E é isso, pessoal, então, né, que a gente tinha para observar nessa lâmina. Então vamos fechar aí com a telófase, né? Bonita telófase, lamela média, certo?